Olá pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre os hebreus. Os hebreus, também conhecidos como os israelitas ou como os judeus, foram um povo que inicialmente viviam na cidade de Ur, ao sul da Mesopotâmia, ali na região do Crescente Fértil. Era um povo nômade, ou seja, um povo que vivia em busca de uma terra fértil, terra essa qual eles usavam para o plantio da sua agricultura e para a criação de alguns animais, como as ovelhas e os gados, por exemplo. Por volta de 2000 anos antes de Cristo, eles foram ali para a região da Palestina, onde hoje é Israel, guiados por Abraão em busca da terra prometida, a chamada Canaã. Porém, anos mais tarde, uma forte seca atingiu a região da Palestina, forçando eles a migrarem, e eles migraram para o Egito. Lá no Egito, a princípio, foram bem tratados, porém, com o passar do tempo, foram escravizados. Escravidão essa que durou cerca de 400 anos, até serem libertos por Moisés, naquela conhecida passagem da Bíblia, onde Moisés abre o Mar Vermelho para o povo hebreu fugir dos egípcios, até rumo ao regresso à Palestina. Já os aspectos econômicos dos hebreus, podemos dividir em duas fases, a fase nômade e a fase sedentária. No início, eram pastores de ovelhas nômades, ou seja, sem local fixo. Já depois de fixados na Palestina, desenvolveram a agricultura, o artesanato e o comércio, tornando assim um povo sedentário. Já no aspecto religioso, o judaísmo era a religião predominante entre os hebreus. Os hebreus eram um povo monoteísta, ou seja, acreditavam em um Deus único, e as suas crenças eram baseadas nos 10 mandamentos, onde Deus escreveu nas tábuas da lei e entregou a Moisés no Monte Sinai. Os aspectos políticos da época, podemos dizer que os hebreus passaram por 3 fases. A fase dos patriarcas, a fase dos juízes e a fase dos reis. A fase dos patriarcas, que foi mais ou menos entre 2000 anos antes de Cristo a 1200 anos antes de Cristo, teve seus principais líderes entre Abraão, Isaque e Jacó. Já a fase dos juízes, que foi mais ou menos ali entre 1390 e 1030 a.C., teve como seus principais líderes Sansão, Otoniel, Gideão e Samuel. Já nas fases dos reis, que foi entre 1050 a 930 a.C., teve seus principais líderes, os principais reis, como Saul, Davi e Salomão. Salomão foi o rei que construiu o Templo de Jerusalém, também conhecido como o Templo de Salomão. Templo esse que chegou a ser destruído 2 vezes. A primeira vez na invasão do Império Babilônico e na segunda vez na invasão do Império Romano. Hoje existem apenas as ruínas desse templo, que é chamado de o Muro das Lamentações, que hoje é conhecido e tombado como patrimônio histórico da humanidade. Após a morte do rei Salomão, o povo se revolta contra as grandes desigualdades sociais existentes na época, contra os altos impostos cobrados, dividindo a Palestina em 2 reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. Porém, após essa divisão, o povo, no geral, ficou muito enfraquecido, principalmente no aspecto militar, o que propiciou a invasão de outros povos, como os assírios, como os babilônicos e como os romanos. Quando foram dominados pelos babilônicos, o povo hebreu foi escravizado pela segunda vez. Escravidão essa que durou até a chegada do Império Persa, qual, derrotando o Império Babilônico, sob o comando do imperador Ciro, foram libertados novamente. A próxima invasão foi a invasão romana, por volta de 70 anos depois de Cristo, e liderada pelo imperador Tito. Após essa invasão, o povo hebreu se dispersou, ou seja, se espalhou por todo o mundo, só voltando a se reunir agora em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, com a criação do Estado de Israel. Porém, os aspectos políticos, religiosos, geram conflitos até hoje. Já uma herança cultural, ou o maior legado deixado pelo povo hebreu, podemos citar os aspectos religiosos, pois foi o judaísmo que serviu como base para o cristianismo. Cristianismo que tem uma das maiores números de adeptos em todo o mundo. Já um legado físico ainda existente, podemos citar o Muro das Lamentações, que nada mais é do que as ruínas do Templo de Jerusalém, ou do Templo de Salomão, que ainda é aberto à visitação e tombado como patrimônio histórico da humanidade. Bom pessoal, por hoje é só, espero que deu para compreender alguns aspectos do povo hebreu e até a próxima.